Gente, tudo bem? Estou de volta, estou recebendo meu amigo, pastor Carlinhos Oyama, da Igreja Holiness, e estou recebendo também uma visita ilustre, um palestrante que é tecnólogo em aconselhamento de família, viaja o Brasil e o mundo falando sobre a relação entre a paternidade de Deus e a paternidade entre pais e filhos. E eu vejo que o pastor Carlinhos se preocupa muito com esse tema família e filhos. Não é a primeira vez, né, que a igreja traz um missionário. Primeiro, bom dia a todos, bom dia o dia todo. Me conta, você se preocupa muito, né, pastor Carlinhos? Márcia, primeiro eu agradeço nessa oportunidade que você está nos dando mais uma vez. E realmente, assim, essa é uma preocupação nossa e, na verdade, uma forma de contribuir com a sociedade que tanto nos abençoa também, né? Nós, como igreja, nós sentimos que o nosso papel é trazer à população coisas relevantes. E uma das coisas que eu considero mais relevantes hoje são as questões familiares, que tratam com as questões familiares, né? Então, quando temos pessoas que podem acrescentar, que podem somar, que podem aconselhar nessa área, a gente prioriza mesmo. Que bom. E hoje à noite nós temos a palestra gratuita para você de casa com o missionário Luiz Araújo, que está aqui. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Márcia. Tudo bem. Oportunidade. Conta para mim um pouquinho do tema dessa palestra de hoje à noite. Bem, nós sabemos que a família, assim, ela é o equilíbrio para a sociedade, né? E nós temos visto uma quebra nas famílias. Um especialista na França disse que as famílias estão acabando. Isso, assim, é muito preocupante, né? Hoje à noite nós vamos falar sobre, dentro do contexto família, sobre as feridas da infância. Geralmente nas minhas palestras, nas minhas oficinas, congressos, eu gosto de fazer uma dinâmica, peço para o público fechar os olhos e atentar para a primeira imagem que virá às suas mentes quando eles, de olhos fechados, ouvem a palavra pai. E eu dou alguns segundos, depois então eles abrem os olhos e eu pergunto, qual foi a primeira imagem que veio à sua mente? E as respostas são muito surpreendentes. Uns falam, olha, eu não vi nada, outros falam, eu vi um vulto, outros falam, eu vi um homem de costas, outros falam, eu vi Deus, eu vi um homem de branco, outros respondem, eu vi um assassino. Então as respostas são as mais variadas possíveis. Mas a maioria diz coisa negativa ou positiva? Geralmente negativa, infelizmente. Infelizmente. Oh, que dó que eu tenho disso, gente. A minha infância foi difícil. Então, eu me lembro negativo quando você fala, infelizmente. Não se trata de gostar ou não. Olha, os homens têm que trabalhar melhor isso. Se os homens souberem o estrago que faz Sim. não ter um pai, Sim. eu é que posso dizer disso para vocês. Faz um estrago. Então, na hora que está namorando, está tudo muito lindo, na hora que o filho nasce, depois vira as costas e nunca mais volta para ver os filhos. E isso daí é filho abusado, tanto a menina quanto o menino, Sim. né, por outras pessoas. É Sim. filho sem uma referência masculina, que vai ter Sim. problema de caráter lá na frente, repetindo Total. as coisas. Exato. Sabe? Porque para ser pai, se me desculpa eu dizer isso, mas os homens estão pecando muito, porque Concordo. você veja que quem fica com os filhos em separação é a mulher. Concordo. E muitas vezes sem direito à pensão, sequer a pensão, que tem que ter lei para obrigar o cidadão a dar uma comida para o filho dele. Eu só queria fazer uma observação. Faça. Eu acredito no seguinte. Um homem hoje, se ele dorme com uma mulher em seu período fértil, deixa nela sua semente, daqui a 9 meses ele será o quê? Um filho. Daqui a 9 meses esse homem será o quê? Pai. Não, genitor. Genitor. Mas gerar a criança está aí. E gerar um filho, Márcia, é muito fácil. Agora, ser pai sobre essa criança, esse é o desafio. Eu desafio esse que gerou esse filho, levantar e ser pai sobre essa criança. Porque para ser pai, no mínimo, ele precisa ser homem. Porque genitor não serve. 46% da população, em estatística há um tempo atrás, denunciou que 46% da população está sendo gerada fora da aliança do casamento. E não só isso. Não tem o sobrenome do pai na certidão e identidade. Ou seja, eles somem. Entende? Então, uma coisa é ser homem, outra coisa é ser genitor. Ser genitor é fácil, mas ser homem, esse é o desafio. Entende? Eu conheço genitores que nunca foram pais. Eu conheço pais que nunca foram genitores. E eu conheço genitores que são pais. Então, há uma grande diferença entre ser genitor e ser pai. Porque para ser pai é necessário ser homem. Porque macho não serve.
Então, hoje, o que o macho precisa é aprender a ser homem. Porque aí ele vai ter condições de ser pai. E aí ele não vai fazer isso que está acontecendo. Uma situação caótica onde muitos não têm a figura paterna. Muito triste. Meramente um genitor. Então, eu concordo. Faz um estrago? Faz um estrago. 43% da mulherada assume chefia de família. Por quê? Onde estão esses pais? Então, é uma grande diferença. Estão casando com outras iludidas por aí, daqui a pouco vão ficar na mesma situação para aumentar a estatística. Infelizmente. E eu vou te falar, muito homem não vai gostar de ouvir isso, não vai querer ouvir isso. É lamentável, porque as pessoas só procuram Deus, melhoria, quando estão no fundo do poço. Verdade. Quando já começaram a cavar o fundo do poço, muitas vezes, não aguenta mais dar terra na unha, porque no fundo do poço não está bom. Agora, Castor, é assim, as mães, às vezes nós como mães temos que achar uma situação também para criar um menino melhor, não é? Porque eu vejo as mães falando assim, que cuida das suas cabritas até hoje, que meu bode está solto. Quantas namoradas meu filho tem? Isso é muito comum, não viu? Meu filho tem 5 namoradas. E depois vira essa desgraça toda, eu não gosto de dizer essa palavra, dentro dos lares, tá? Dentro dos lares, por quê? Porque nós continuamos repetindo essa cultura machista, não é? Ok, concordo com você. Eu tenho um seminário que eu desenvolvo chamado Raízes da Orfandade. E quando nós entendemos sobre a nação brasileira, ela foi construída com 3 troncos principais: africano, português e o indígena, o tão autêntico brasileiro. E uma das heranças que Portugal deixou para nós foi essa crença de que homens se fazem em cima de mulheres, e não faz. Homens não se fazem em cima de mulheres. Homens se faz na presença de outros homens. O rito de passagem do menino português era ser levado ao prostíbulo, para poder então ter a sua primeira noite com a prostituta. Só que tem um detalhe, ele era abusado sexualmente. Salvo se ele voltasse com a sífilis. Então desenvolveu-se essa cultura no Brasil, essa ideologia de que, uma vez ele tendo muitas mulheres, quanto mais mulheres ele tiver, mais homem ele será. Isso não é verdade. Conheço homens vazios, depressivos, infelizes, solitários e totalmente assim, destruídos. Homens se fazem na presença de outros homens. Na ausência de um pai, um tio. Na ausência de um tio, um irmão mais velho. Na ausência do irmão mais velho, um pastor. Na ausência de um pastor, um terapeuta. Mas ele prometeu uma coisa, João 14:18, não vos deixarei órfãos. Se um homem, Márcia, ele te der direção, te pôr limite, te gerar segurança, te proteger, te afirmar, esse homem, se nunca ter te gerado, em um curto ou longo prazo de tempo, estará sendo teu pai, se nunca ter te gerado. É hoje, tá, gente? Que horas, pastor? 19h30. 19h30, não paga nada. Não. Lá na Igreja Hollins. Franca, lá na Igreja Hollins, Avenida Tancredo Neves, 900N, né? Bem em frente à clínica do Oion ali, bem facinho de achar. Obrigada, um prazer te conhecer. Uma honra, tá? Viu, querida? Hoje à Deus noite abençoe. A gente está lá. Deus abençoe. Obrigado, Márcia, mais uma vez. Sabe do meu carinho, né? Tem que vir aqui cozinhar o famoso yakisoba de vocês. Tá? Vamos combinar. Vamos combinar, certamente. Vamos.